Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Aleluia. Pega a sua espada, Lucas 23. Vamos ler um versículo. Aqueles que estão no celular, tem a Bíblia no celular, então pega aí seu celular. Aleluia. Podemos sentir que o Espírito Santo do Senhor está trabalhando. E Ele faz nova todas as coisas. O Espírito faz sempre tudo novo. A palavra de Deus nos diz assim: me esquecendo das coisas que para trás ficam, agora prossigo para o alvo. Glória a Deus, irmãos. O que passou, passou. Nós estamos olhando para frente. Olhando para frente. Você achou? Diga amém. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Amém. Você pode se assentar. É impossível, uma vez que o caminho se abriu, é impossível, uma vez que a maldição foi quebrada, é impossível, uma vez que a vitória prevaleceu sobre o pecado, sobre a morte e o diabo. É impossível você não ser um vencedor. É impossível você não ter a certeza da sua vitória. É impossível alguma coisa te impedir de chegar diante do trono da graça. Graças a Deus, porque um preço foi pago. A cruz era o sinal de total falência da existência humana. Era a prova cabal de que ali terminava-se tudo na vida de qualquer moribundo, de qualquer ladrão, de qualquer inocente que por ela fosse vitimada. A cruz provava que a vida, ela se acabava. Mas foi tudo isso que pensaram a respeito de Jesus Cristo. Que sua vida seria ceifada, que sua morte seria o ponto final de qualquer movimento que se nomeasse como aqueles que pregavam a salvação. A cruz era a forma mais torturante, mais absurda, impactante e horrível para que qualquer pessoa pudesse passar. Lugar horroroso, Getsêmani, após Jesus ter ido, Getsêmani, ele vai para os lugares mais terríveis. O Getsêmani, lugar de prensa, de ser totalmente reduzido a nada, a sua alma se entrega aos horrores. Porque antes de chegar à cruz, Jesus foi totalmente açoitado. Jesus apanhou. Jesus foi chicoteado. Jesus tomou supapos, socos. Por isso que o profeta Isaías, no capítulo 53, há uma menção messiânica a respeito de Cristo.
falando: olhávamos nós para ele, não víamos beleza alguma que nos agradassemos. Realmente, Jesus ficou desfigurado. E alguns que assim eram torturados, não conseguiam nem levar a sua cruz. Já morriam nos açoites. E Jesus, depois de ter passado a pior situação que pudesse viver aqui nessa terra, ele passou porque ele quis, ele passou porque ele foi obediente, ele passou porque ele tomou o nosso lugar. Ele fez tudo isso porque nos amou. E a única prova que ele podia trazer a salvação sobre as nossas vidas, sobre a humanidade, era ofertar sua própria vida em lugar de cada um de nós. Cada um de nós. Há na Bíblia 7 palavras importantes que Jesus citou. Porque se você perceber, na história e a maneira como os romanos faziam com aqueles que eram ladrões, salteadores, que eram que estavam debaixo do poder da lei, sobre desgraça, na história, aquilo deveria impactar qualquer pessoa que passasse de longe e sentisse o terror da força romana. Mas isso porque eles estavam inflamados, não só o palácio de Pilatos, mas os sinédrios, principais judeus, os príncipes da sinagoga, também inflamaram a multidão. Eles se espalharam no meio da multidão e levantaram esse motim contra o Mestre, contra o nosso Salvador. E aquilo foi assumindo um nível de alguém que era infrator, de alguém que verdadeiramente deveria morrer da maneira mais terrível. Você sabe por que Jesus morreu no meio? Você não sabe, você vai saber. Porque ele foi considerado líder dos infratores contra a lei de Roma. O fato de Jesus estar no centro, no meio de 2 ladrões, é porque ele era o principal dos infratores. Aquele que se levantou contra Deus, segundo os príncipes dos judeus, e agora se levantava contra Roma. E a cruz era o fim. A cruz terminava tudo. Mas graças a Deus, a cruz não conseguiu vencer o autor das nossas vidas. Amém? Como o diabo torceu. Como ele fez de tudo para que tudo terminasse ali. Para que nós não fôssemos alcançados. Para que a salvação não fosse um plano que pudesse alcançar as vidas desesperadas, moribundas, presas nas trevas e sobre cadeias infernais e ainda sobre o legado do pecado. Como o inimigo tentou fazer com que nada pudesse chegar para a salvação da humanidade, porque o que pode colocar mais terror no inimigo é justamente ver as criaturas do Eterno louvando o seu nome, porque ele também era um que louvava a Deus, ele também tinha uma importância nos céus, mas o seu orgulho trouxe a jactância, trouxe a prepotência, e ele deixou entrar o mal na sua vida, e isso lhe foi imputado a expulsão
no ministério celestial. Antes de ser diabo, serpente, dragão, besta, antes de ser isso tudo, a Bíblia diz que ele reluzia luz. Nós estamos falando de alguém que tinha glória própria que o Eterno havia dado nele. E quando um dia ele viu ser refletido sobre as pedras de brilhante, transparente, a sua imagem, ele então se encheu de orgulho. Oh, serei como o Altíssimo. Serei como o Altíssimo. E aí nós sabemos de todo o processo que se deu para que pudesse levar com ele, juntamente nesse levante, a terceira parte dos anjos. E ele é um anjo principal. Era um homem que estava diante de Deus, um anjo especial. Mas a sua atitude levou a total queda. E a única coisa que Satanás não quer, escute isso que eu vou lhe dizer. A única coisa que Satanás não quer, não aguenta, é você amar a Deus. Porque isso ele fazia. E ele não pode mais. Alguém me perguntou, pastor, o diabo pode ser salvo? A salvação não é para anjos. Anjos não merecem salvação. A salvação é para humanos. Do tronco de Adão. Ora, agora, com os gemidos, com sua carne rasgada e seu sangue se exaurindo, suas forças sendo retiradas, estava lá o nosso Salvador, carregando aquela cruz, porque a primeira cruz ficava deitada, e ali então era colocado os pregos em suas mãos, nos seus pés, e depois levantada assim a cruz, e afincada ao chão, e ali permanecia nos seus algozes, na sua dor. E ele ficava até morrer. Se aquele salteador, aquele que violou a lei, não morresse no tempo determinado, eles então agilizavam para que o sofrimento pudesse ser amenizado e a morte fosse mais rápida. Foi o que tentaram fazer com Jesus. Furaram com a lança do seu lado. E a Bíblia diz que o seu sangue se esvaiu. E caía sangue e também água. Ele estava totalmente fraco. Totalmente fraco. E ali estava por mim ou você. Eu vou falar uma coisa aqui, irmãos. Eu tenho que ser rápido por causa do horário. Às vezes as pessoas ficam preocupadas com possessões demoníacas. Pessoas se manifestando, se estribuchando, tendo aqueles ataques em que a pessoa é jogada para um lado para o outro. As pessoas ficam, os demônios. Eu vou dizer para você, o pior demônio é aquele que não se manifesta. O pior demônio é aquele que enche a boca do irmão para falar mal do outro. O pior demônio é aquele que enche a tua mente para você ficar com ódio, com raiva, com rancor, com mágoa. É aquele ressentimento que você é incapaz de pedir perdão, de você é capaz de buscar a conciliação. Esse é o pior demônio que existe. É o demônio que a pessoa não se converte. Esse não precisa se manifestar. E há um caso na Bíblia, citado pelo próprio Salvador, quando ele se referiu a Pedro. Quando Pedro então disse, Senhor, tu não irás a Jerusalém, porque tentam te matar, para lá tu não irás, mas o nosso Salvador deveria ir para a cruz. O caminho da cruz é o caminho da salvação. Se Jesus não fosse para Jerusalém,
Ele não nos compraria. Nós fomos comprados. Glória a Deus. Nós tínhamos por dono um outro Deus. Quem regia sobre as vidas humanas era um outro Senhor. Mas Ele foi lá nos comprar. Quanto custa o Roberto? Quanto custa o Wilson? Quanto custa cada pessoa que está aqui? Os que já morreram, os que vão nascer. Ninguém deixou de ser comprado por Ele. Todas as almas humanas foram compradas com o precioso sangue de Jesus. Ninguém ficou de fora. Você entende por quê? O pior demônio é aquele que não se manifesta, porque queria impedir a obra de Deus. Muitas vezes ficamos presos a um sentimento e não pensamos como os nossos pensamentos podem se alinhar ao reino das trevas. Porque o caso de Pedro não é um caso atípico, é um caso funcional e relacional do que acontece hoje no mundo espiritual. Pastor, mas eu estou endemoniado, não estou falando isso. Estou dizendo que os seus pensamentos podem ser os pensamentos de Satanás. A sua vontade pode ser a vontade de Satanás. Quando você guarda mágoa, essa não é a vontade de Deus. Quando você tem ódio, essa não é a vontade de Deus. Quando você fala mal, quando você faz fofoca, quando você cria um limo para que as pessoas escorreguem, isso não é vontade de Deus. Porque a vontade dele é salvar, é quebrar maldições, é despedaçar o jugo, é dizer para o diabo: diabo, você não tem mais poder sobre essas vidas, você não pode jogar mais um contra o outro, você não pode mais agora ficar colocando farpinha sobre as almas humanas, porque eu comprei, todas elas agora são minhas, todas elas agora estão debaixo do meu sacerdócio. Você pode aplaudir o nome do Eterno. Glória a Deus. Quando alguém se manifesta com algum demônio, você fala: em nome de Jesus, sai, sai. Tem que sair, sai. Mas esse tipo de manipulação mental, só com conversão. Só com conversão. Jesus disse para Pedro: Pedro, eu orei por ti. Eu orei por ti. Pedro, Senhor, estou andando contigo. Eu estou do teu lado. Jesus falou: orei por você. O diabo estava cilindando a tua mente. O diabo estava colocando coisas na tua mente. O inimigo estava lançando coisas na tua cabeça. Jesus falou: coração. Coração, já expliquei isso aqui. Coração, no grego, significa cardia. Cardia, atitude da mente. Jesus falou: eu orei por ti, que o diabo estava cirandando a sua mente quando você falou para eu não ir a Jerusalém para morrer. Queridos irmãos, amados do Senhor, hoje nós estamos crucificados. Laxuriandas. Estamos crucificados com Cristo, porque Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E lá, quando alguém é crucificado, não tem como você ser crucificado e não ser morto. Nós sempre falamos aqui: Senhor, já estou crucificado. Cantamos aqui: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado. Para você ser crucificado, você tem que morrer. Morrer o teu eu. Morrer a tua vontade. Morrer o teu desejo. O maior problema hoje é que nós transferimos a nossa falta de conversão
para dizer que é o diabo. Não é o diabo não, somos nós. E se fôssemos para Jerusalém como Jesus foi, o nosso eu não estaria reinando, mas Cristo reinando em nós. Amém? Você pode aplaudir o eterno? Cristo reinando em nós. Glória a Deus. Aleluia. E quando Jesus estava aqui, ele citou 7 palavras, e eu quero ler com você as 7 palavras, das 9 horas até as 12 horas, ao meio-dia. Jesus citou 3 palavras na cruz. Foram importantes, porque os evangelhos registram isso, porque se relaciona a nós. Lucas 23:34, Jesus fala de perdão. Ele fala: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E por direito, os soldados romanos podiam se apossar da capa daquele que estava morrendo. Tiraria algum lucro, alguma vantagem. E se a capa fosse muito boa, como fizeram com a de Jesus, eles iam tirar sorte, não iam repartir. Eles queriam ficar com a capa porque ela tinha um valor enorme. Mas eles não sabem que naquele instante estava se cumprindo a profecia. Amém, irmãos? Estava se cumprindo a profecia. Mas mesmo assim, a obra de Jesus é para derramar o perdão sobre toda a humanidade. A segunda palavra que Jesus citou foi sobre salvação. Está no versículo 43 desse mesmo capítulo. Olha o que está escrito. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo aonde? A abertura para a salvação foi dada na cruz. Perdão, salvação. João capítulo 19, o verso 26 e 27. Jesus fala sobre amor quando ele estava ali crucificado. Capítulo 19 de João, versículos 26 e 27. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que seu discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Jesus declarou a maior manifestação de amor. O Evangelho nos tornando como uma só família, num só corpo. Nós somos irmãos de Jesus. Nós somos irmãos de Jesus. O que está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. E a todos quantos creram, está escrito: Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Já não somos mais servos. Aleluia. Isso termina entre as 9 horas até o meio-dia. Do meio-dia às 15 horas, Jesus cita 3 palavras. Agora, essas 3 palavras relacionadas a Ele. O que está escrito em Marcos, capítulo 15, versículo 34. Marcos 15, 34. E a hora 9, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Essa era uma palavra de sofrimento espiritual. Para ele pagar esse preço, ele deveria ficar só, como um cordeiro imaculado. E ele sente profundamente essa ausência do Pai, porque deveria carregar os nossos pecados, e esse sofrimento espiritual entra na sua alma, e ele relata:
Eloi, Eloi, lema sabachthani. Meu Deus, por que não está comigo? Por que me deixou? Foram duras provas que Jesus passou. E ele também cita a respeito do sofrimento físico. Foi também uma palavra liberada na cruz. Está em João 19, versículo 28. João 19, versículo 28. Jesus fala sobre isso. E depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para as Escrituras se cumprir, disse: tenho sede. É a forma do Salvador humanizado. Porque Jesus estava sendo vilipendiado desde as 9 horas da manhã. E agora, naquele momento, ele está completamente ressequido. Ele perdeu a água do corpo. Ele fala: eu tenho sede. Sofrimento humano. Sede. E ainda haviam colocado um vinagre sobre a sua boca, que era uma forma de facilitar que o moribundo morresse anestesiado. Era um vinho fraco. Mas Jesus não aceitou. Ele tinha que sentir a dor. Ele tinha que sentir o sofrimento. Ele tinha que passar por aquilo. E nós podemos ver, também teve a palavra de triunfo. João 19, versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, glória a Deus. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Em outra tradução diz assim: Pai, tudo está consumado. Se cumpriu a promessa. Nada do que era, e do que é, e do que há de ser, poderá jamais deixar de existir. Ele cumpriu. Glória a Deus. Vivemos na expectativa de que tudo está consumado. Consumou. Não tem dentro da ordem escatológica nenhuma abertura. Não existe nenhum procedimento que possa deixar de ser realizado. Das promessas de Deus se consumou no nosso Salvador. Tudo está consumado. Aleluia! Você pode declarar: tudo está consumado. Você imagine só quando o inimigo ouviu Jesus dizendo isso. Tudo está consumado. Também foi outra palavra que ele disse na cruz. E a última palavra, Lucas 23, 46. Ele dá a palavra de entrega. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, ele morreu. Ele entregou. Não mataram Jesus. Ele deu a sua vida por nós. Você entende isso? Ele se entregou. Por isso ele havia falado em João 10:10, que o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. E ele está aqui entre nós. É engraçado, irmãos, que na sua infins, sobre a cruz, sobre a sua cabeça, aquele que morria, ele também dizia por qual motivo estava morrendo. E sobre a cabeça de Jesus escreveram o seguinte: este é o Rei dos Judeus. Foram escritas nas 3 línguas mais conhecidas: grego, latim e hebraico. E verdadeiramente ele era o Rei dos Judeus. Ele é o Rei de todas as vidas.
enquanto achavam que aquilo era um deboche, na verdade eles estavam revelando o verdadeiro plano de Deus. Oh, se aquelas línguas eram mais faladas e mais reconhecidas naquela época, também representava todas as línguas, todos os povos, todas as etnias, todas as raças. Verdadeiramente, ele é o rei do Brasil, do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, dos Estados Unidos, da Europa. Ele é o rei. Ele é o nosso rei. E graças a Deus nós estamos aqui porque ele ressuscitou. Você pode se colocar de pé. Aleluia. Essa é uma noite tão especial, quando estamos diante da mesa do Eterno, a mesa do Senhor, onde temos o privilégio de participar dessa mesa, aonde vamos, irmãos, declarar a nossa fé, dizendo: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nós estamos aqui te adorando, te amando. Você entende por que Jesus não desistiu no Getsemane? Getsemane era o lugar de prensa. Se você quisesse ter um bom azeite, a azeitona não podia ser jamais batida, ela não podia ser tratada com violência. Mas se quisesse ter um bom azeite, a azeitona tinha que ir para a prensa, para ser espremida. Espremida. E Jesus no Getsemane, ele foi espremido. Espremido por nossas dores. Irmãos, eu estou aqui porque eu quero ir para os céus. Eu estou aqui porque eu quero receber aquele bem-vindo de meu Pai. Entrar e possuir por herança o que está preparado desde a fundação do céu. Eu não estou aqui por nenhum outro motivo que não seja de adorar. Meu irmão, eu não vim aqui para saber da vida de ninguém. Eu não vim aqui preocupado. Eu não vim aqui com outra intenção que não fosse essa. Senhor, foste moído, prensado por minhas dores, e no teu sofrimento eu fui gerado. Eu fui gerado pela tua dor. Eu não tenho outro motivo de vir para a casa do Eterno que não seja esse, de adorá-lo, de bendizê-lo. As pessoas devem vir para a casa do Eterno para adorá-lo. E Jesus não desistiu de ser prensado ali no Getsemane, como ele sofreu. Ele até disse: Pai, se possível, faça de mim esse cálice. Mas também disse: todavia, seja feita a tua vontade. Sabe, nada pode te tirar da presença de Deus. Nada pode tirar da presença de Deus. Você pode declarar isso, dizer para o seu irmão: nada pode te tirar da presença de Deus, porque você foi comprado. Sabe por que Jesus não desistiu no Getsemane? Sabe por que ele não disse: Pai, mande anjos, mande alguém? Mas não, sabe por que ele não falou isso? Ele sabia que através dele viria uma grande multidão. Pelo seu sofrimento, ele me viu, viu você, viu o seu povo, viu seus irmãos, e ele sofreu para que nós fôssemos salvos. E hoje nós estamos diante da sua mesa para confirmar nossa aliança com Ele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós consagramos
esses elementos, Senhor, diante da Tua presença. Senhor, nos ajude a sermos melhores na Tua casa, Pai. Senhor, queremos passar pela cruz. Senhor, queremos esmagar o nosso eu. Senhor, tantas coisas que essa noite foram quebradas através do poder dessa palavra no coração do irmão, da irmã. Nós estamos aqui debaixo, Senhor Deus, do poderoso sangue e não aceitamos que nenhuma arma forjada prevaleça sobre a igreja, Senhor. Pai, eu abençoo cada um, abençoo cada família, eu abençoo cada ministério, cada pastor, eu abençoo, Senhor Deus, cada dirigente, cada obreiro. Eu abençoo, Pai, porque Satanás tem feito de tudo para destruir a Tua igreja. Ele tem feito de tudo, mas a vitória é nossa pelo sangue de Teu Filho Jesus Cristo. Nós consagramos o pão e o vinho para que chegue às almas, para que chegue às vidas, e depois de terem ceados, também sejam fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder.